Olá, seja bem-vindo ao curso online do SafeID. Essa é a nossa terceira videoaula. Nessa aula, mostraremos o ambiente de configuração, a estrutura de dados do SafeID, a console de autogestão, console de administração no tocante ao seu licenciamento, configurações da empresa e contexto. Para o nosso treinamento, os dados virão de um arquivo CSV, passarão pelo processamento do SafeID e serão replicados para Microsoft Active Directory, Google Apps, banco de dados e um sistema Linux. Estrutura de dados do SafeID. Esse dado mostra hierarquicamente a estrutura de dados de todo o sistema. O sistema pode conter uma ou mais empresas. Dessa forma, todos os dados estão ligados a uma determinada empresa e existe um isolamento entre as empresas. Então, os dados de uma empresa não conversam com os dados de outra. Então, dentro da empresa, eu tenho as informações da empresa, como a URL de acesso, certificados digitais, que são certificados utilizados para autenticação e criptografia, o RBAC, o Role Based Access Control, ou seja, o controle de acesso ao sistema, a console de administração, então controle de acesso baseado em perfis, as configurações do proxy, campos, plugins, logs e contexto. Cada um desses campos serão explicados mais à frente. Nos contextos, eu posso ter um ou mais contextos. Então, por padrão, já vem instalado um contexto default no sistema e eu posso criar N outros contextos. Falando especificamente agora do contexto. O contexto tem diversas configurações abaixo dele. Mas para que serve o contexto dentro do SafeID? O contexto é o objeto utilizado para fazer separação ou isolamento dos dados dos usuários. Então, dentro do SafeID, é permitido ter um ou mais contextos e os usuários que estão abaixo, ou as entidades e identidades que estão abaixo desses contextos, não conversam com outros contextos. Então, para que serve isso? Para prover um isolamento dos contextos dentro do SafeID, podendo ser utilizado no ambiente real, no ambiente de produção, como separação de unidades organizacionais da empresa. Então, digamos que determinadas unidades da empresa não se conversam entre si. Então, dentro do contexto que faz essa configuração. E o que muda eu utilizar dados dentro de um mesmo contexto ou contextos separados? Dentro de um mesmo contexto, não é permitido que dois usuários detenham o mesmo login. Já em contextos separados, é permitido. Então, como dados do contexto, nós temos as entidades vinculada às identidades, os perfis de acesso de usuário, ou seja, os perfis no qual os usuários serão atribuídos, para depois, na configuração, ser definido o que esse perfil tem de prerrogativa de acesso. Então, esse perfil que nós estamos falando aqui é um perfil que vai ser vinculado aos sistemas ponta, como banco de dados, Active Directory, Linux, entre outros. Os recursos e recurso mais plugin. Então, relembrando, os recursos é a nomeação de um determinado sistema. Então, controle de domínio, por exemplo, ou domínio. Então, seria um recurso. Banco de dados para o sistema da intranet, por exemplo, seria um outro recurso. E o recurso mais plugin, ou seja, esse nome do recurso, intranet, mais o plugin que vai ser integrado para a configuração da intranet. Então, por exemplo, plugin de banco de dados. E toda a configuração de como acontecerá essa integração está abaixo do objeto recurso mais plugin. Então, as regras de entrada de dados, as regras de saída de dados, parâmetro de configuração do plugin. Então, como que o plugin vai conectar, o que ele precisa, se ele precisa de usuário, se ele precisa de senha, se ele precisa do IP do servidor, então é aqui que é definido. Mapeamento de campos, lembra quando a gente falou lá do fluxograma, dos mapeamentos de campos?
É aqui que a gente faz esses mapeamentos. Vínculo com perfil. Então, quais perfis estão vinculados e serão publicados para esse sistema? Quais são as regras de vínculo? Ações para a publicação do vínculo, controle de acesso por horário, regras de bloqueio de entidade e regras para ignorar os registros. Vamos agora para a parte prática. Antes de entrarmos à configuração propriamente dita de todo o SafeID, eu quero mostrar para vocês as consoles de autogestão, de administração. Depois nós vamos aplicar o licenciamento no SafeID e continuar o processo de configuração. Então vamos entrar no nosso ambiente, im.labs.safeid.com.br, foi aquela URL cadastrada no momento da instalação. Como comentado, por padrão, ele cria um usuário admin com a senha 123456. É fortemente recomendado que num ambiente de produção, a primeira ação a ser realizada é a troca da senha deste usuário. Essa console é a console de autosserviço do usuário. Então, todos os usuários da empresa têm acesso a esta console. Única especificação que os usuários que não são administrador não terão, obviamente, acesso a este link aqui. Então, aqui nós podemos ver as informações gerais do usuário. Se eu quero alterar a senha, é nesse link aqui que eu já faço a alteração da minha senha. E requisições de acesso nós veremos mais à frente no decorrer do treinamento. Então, clicando no link Admin, nós caímos na tela na console de administração. Primeira coisa que nós precisamos verificar aqui é que o SafeID está sem licença. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é aplicar a licença. Então, aqui eu clico em menu, nós temos todos os menus acessíveis do sistema. Então, a primeira informação que nós vamos aqui é informações do licenciamento. Aqui, o que é importante ser passado para a equipe de licenciamento da SafeTrade? Essa chave de instalação, que é com base nessa chave de instalação que a nossa equipe gerará a licença para o SafeID. Após enviado essa chave, a nossa equipe lhe retornará com o arquivo de licença. Então, nesse caso, nós já temos o arquivo de licença, então vamos carregar ele para dentro do sistema. Então, eu clico em carregar nova licença. Eu posso arrastar e soltar ou simplesmente clicar aqui e seleciono o nosso arquivo de licença, que no caso é este arquivo. Ele enviou a licença, ele mostra o nome do arquivo, se a licença é definitiva, quantidade de entidades permitidas e se a chave de instalação está válida. Tudo estando ok, posso aplicar a licença. Ele já alterou para licença válida e aqui do lado esquerdo já apareceu a licença como correta. Vamos agora ver as configurações da empresa. Nós vamos em menu, gerenciamento da empresa. Aqui são aquelas configurações que nós cadastramos no momento da instalação do SafeID. Então, eu tenho o host principal, quando a empresa foi criada e qual é o serviço de autenticação que está sendo utilizado. Atualmente, o SafeID permite dois tipos de autenticação. Uma autenticação local e através do servidor CAS. Nós vamos comentar isso um pouco mais para frente. O host principal não pode ser alterado, porém, caso você deseje que seja acessível o SafeID através de uma outra URL que não essa aqui, pode ser adicionado um outro host qualquer aqui para acesso do SafeID. Então, só relembrando, na console, menu, gerenciamento da empresa. Caso eu necessite adicionar hosts complementares ou fazer alguma alteração aqui, eu clico nesse botão editar, faço as alterações desejadas, clico em salvar. Configurações do contexto. Então vamos lá. Menu, gerenciamento de contexto.
É dentro do contexto que nós definimos qual é a política de complexidade de senha do SafeID. Então, quando o usuário é cadastrado no SafeID, ele assume a política de complexidade de senha do sistema. Ou seja, quando o usuário for trocar a senha, ele precisa cumprir esses determinados requisitos. Então, é dentro aqui do contexto que esses requisitos são definidos. E é dentro também do contexto que é definido a senha padrão do usuário quando ele é cadastrado no sistema. Então, se eu clicar aqui em editar do contexto, nós vemos todas essas informações. Aqui, as informações principais do contexto, ou seja, o nome dele e a regra de senha padrão. Que nós temos dois tipos de regra. Uma senha randômica, ou seja, quando o usuário é cadastrado no sistema, ele gera uma senha randômica para esse usuário. Ou uma senha padrão, que nós podemos definir uma senha qualquer. Por padrão, ele vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas a gente pode escolher uma senha qualquer. E no nosso caso aqui, eu vou alterar para labs asterisco 1, 2, 3. Então, ok. Alterado para a senha padrão labs asterisco 1, 2, 3. E na complexidade de senha, tem todas essas restrições. Qual é o tamanho mínimo de senha exigido? Se será exigido caracteres maiúsculos, caracteres minúsculos, número, caracteres especiais e se permite ou não parte do nome. Essa restrição aqui, quando habilitada, não permite que tenha mais de 4 caracteres consecutivos do nome do usuário dentro da senha. Feito isso, eu posso salvar. E aqui na tela nós voltamos à listagem dos contextos. Caso eu deseje criar um novo contexto, como que eu faço? Eu venho aqui, botão do lado esquerdo, novo contexto. Digito o nome dele, contexto de teste 02. Defino uma regra de senha obrigatória, nesse caso eu vou colocar uma senha randômica. Coloco as restrições, digamos que para esse contexto eu não vou restringir nada, além da parte do nome e 6 caracteres no mínimo. E mando adicionar. Então está aqui o contexto novo que nós criamos e o contexto padrão do sistema. O contexto padrão do sistema já tem 2 usuários. Realmente, a instalação padrão do SafeID já vem com 2 usuários. Usuário admin e usuário de integração CAS, para que nós possamos fazer uma integração com o sistema CAS. Mas isso vai ser mostrado um pouquinho para frente. Com isso, finalizamos os assuntos previstos para esta videoaula. Até a próxima!